Cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor. Amém. Convido a igreja a se colocar de pé em nome de Jesus. E desde já eu agradeço a Deus pela oportunidade de estarmos aqui nessa tarde para a glória do nome dEle. Convido a igreja a abrir vossas Bíblias em Marcos, capítulo 1. E o versículo 35. Marcos, capítulo 1, versículo 35. A igreja encontrou, diz amém. Amém. Diz o seguinte: tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Quem diz amém? Amém. Vamos estar orando em nome de Jesus. Bendito Deus, te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui nessa tarde, Jesus. Ó Deus amado, que o Teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações. Venha revelar o que está em oculto e escondido em nossas vidas aqui para a glória do Teu nome, Jesus. Aleluia, para que a Tua palavra, Senhor, penetre a nossa alma nessa tarde e para que a gente venha saber que é o Senhor quem está falando aqui conosco, Jesus. Ó Deus amado, glorifica o Teu nome, Jesus. Renova a Tua igreja, batiza no Espírito Santo, Senhor Jesus. Resolve, Senhor, as causas impossíveis nesta tarde, Jesus. Para a glória do Teu santo nome, Jesus. Nos dá discernimento e entendimento da Tua palavra. É isso que nós oramos e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. E a igreja diz amém. O texto em Marcos, igreja, onde nós fizemos a leitura nessa tarde, eu preferi isolar esse versículo diante daquilo que Deus colocou no meu coração. Jesus, em seu ministério aqui sobre a terra, ele deixou um grande exemplo para nós. Um exemplo de uma vida de oração. Sabemos que ele é o Filho de Deus. E na palavra dele ele disse: eu e o Pai somos um. Porque para todas as decisões, para tudo que ele havia de fazer, o Pai já havia determinado. Jesus veio a essa terra sabendo do seu poderio, sabendo da majestade que ele tem. Mas observamos, igreja, que mesmo diante de tanta glória, mesmo diante de tanta majestade, mas Jesus ele sempre teve uma vida de conversa com o Pai. O interessante é que ele havia separado para ele os discípulos para o seguir. E ele sempre dava conselho para os seus discípulos terem também uma vida de oração. Os discípulos até oravam, mas não como o próprio Jesus. A Bíblia também revela que em várias ocasiões Jesus se levantava pela madrugada e ia à oração. E na maioria das vezes ele ia sozinho. Tanto é que quando os discípulos se acordavam, eles ficavam procurando por Jesus. Eles ficavam até mesmo preocupados com Jesus. Mas Jesus ele já havia
se separado momentaneamente dos seus discípulos para ter um particular com o Pai. Sabemos que Jesus ele andou aqui sobre a terra da mesma forma em que nós estamos. Nós respiramos, nós andamos, nós sentimos dor, nós sentimos alegria. E tudo o que nós sentimos, Jesus sentiu quando ele estava aqui em carne. E mesmo diante de tantas fraquezas que o ser humano enfrenta, Jesus enfrentando as mesmas fraquezas, as mesmas tentações, mas ele sempre reservava um tempo para conversar com o Pai. Sabemos que nós vivemos numa época conturbada. Não é todos os dias que nós temos tempo para nos reservarmos e orarmos a Deus. Porém, temos que ter muito cuidado, porque muitas vezes temos tempo. Eu posso dizer que sempre haverá um tempo para orarmos, mas muitas vezes nós colocamos a preguiça em primeiro lugar. E qual o perigo disso? Quando não temos uma vida de oração, caímos facilmente. Quando não temos uma vida de oração, fraquejamos facilmente. Quando não temos uma vida de oração, não podemos entender de maneira nenhuma os propósitos de Deus na nossa vida. Estamos vivendo numa época, igreja, que muitos vêm ao templo, ouvem a palavra de Deus, mas não entendem a palavra de Deus. Por quê? Porque não tem uma vida de conversa com Deus. Você nunca vai entender os propósitos de Deus na sua vida. A Bíblia também vai nos dizer que Jesus ele falou que nós devemos orar e vigiar. Não adianta apenas orar e não vigiar. O que significa vigiar? É estar atento para as ciladas do diabo. É estar discernindo as coisas espirituais. Isso é quando nós temos uma vida de comunhão com Deus, de conhecimento, de profundidade na palavra de Deus. Eu confesso aos irmãos que se Jesus, quando estava aqui, em pessoa, se ele não tivesse uma vida constante de oração, ele não iria suportar tudo aquilo que aconteceu com ele. Ele não iria suportar a crucificação, ele não iria suportar cuspida no rosto, chicotada. Porque podemos fazer uma comparação com a nossa vida, que quando não estamos em comunhão com Deus, perdemos a mente, perdemos a calma facilmente. Mas quando estamos tendo uma vida de oração, de comunhão com Deus, você vai poder perceber que mesmo vindo uma pessoa para te afrontar, mesmo surgindo, se levantando uma fofoca contra a minha vida e contra a tua vida, você não vai sair do lugar, você não vai agir de maneira errada. Por quê? Porque tem uma vida de oração. O interessante é que existiu um momento em que Jesus ele abençoou os alimentos diante de uma
uma grande quantidade de pessoas, mais de 5.000 pessoas. A Bíblia diz que mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Você vai observar que Jesus, ele não simplesmente pegou o pão e saiu distribuindo, não. Ele deu graças ao Pai. Ou seja, ele estava dizendo para Deus: Deus, faz a multiplicação. Era uma oração, essa questão dele falar graças ao Pai, dele render graças ao Pai. É como se fosse uma conversa dele com Deus, pedindo para que Deus, por sua misericórdia, multiplicasse aqueles alimentos. Você vai observar que no ministério de Jesus, várias mães chegavam com seus filhos para apresentar os seus filhos a Jesus e também pedindo para que ele estendesse a mão e orasse por aquelas crianças. Então você vê a necessidade de termos uma vida de oração com Deus. No momento em que ele ressuscitou Lázaro dentre os mortos, ele falou primeiramente ao Pai, dizendo: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creiam que tu me enviastes. Ou seja, quando nós estamos tendo uma vida constante de oração, as pessoas são obrigadas a reconhecerem, aleluia, que somos servos e servas do Senhor. Por quê? Porque quando nós oramos, as coisas acontecem. Jesus, ele fez essa oração em alta voz, pedindo para que Lázaro fosse ressuscitado. Não que ele não tivesse poder, ele tinha poder, mas ele estava fazendo aquilo para que as pessoas crescem, aleluia, pudessem crer que ele veio diretamente de Deus. Ele era o enviado de Deus. E é necessário nós termos esse pensamento de orarmos, buscando também resposta da parte de Deus. A oração, igreja, é como se fosse uma conversa que nós estamos tendo aqui nessa tarde. Eu estou pregando, vocês estão me ouvindo. Da mesma forma é uma oração. Nós estamos falando e Deus está nos ouvindo. Sem oração, ninguém suporta as tribulações que acontecem contra nossa vida. É por isso que ultimamente nós vemos muitas pessoas fraquejarem na fé. Começam, mas não conseguem perseverar até o fim. Por quê? Não tem uma vida de oração. Porque deixou a preguiça, deixou a frieza espiritual tomar conta da sua vida. E nessa tarde Deus está fazendo algo novo na minha vida e na tua vida espiritual. Ainda que você não queira nem orar, você vai sentir o Espírito Santo a partir de hoje te inquietando para orar. Aleluia. Vai ter momento que Deus vai te acordar de madrugada, vai tirar o teu sono, até você se levantar da sua cama, dobrar os seus joelhos e conversar com Deus. Jesus está te dizendo isso a partir de hoje.
Eu creio que isso já deve ter acontecido com alguns de nós aqui. Nós até tivemos uma vida de oração, de intimidade com Deus. Eu confesso, igreja, que se eu comparar a minha vida de oração de hoje com a que eu tinha antes, logo após a minha conversão, antes eu orava muito mais do que eu oro hoje. A minha vida de oração com Deus era uma vida tão profunda, tão ligada um com o outro, que se eu estivesse conversando com a irmã Val, e Deus tivesse algo para falar com a irmã Val, Ele se utilizava através da minha vida para falar com ela. E hoje não acontece mais. Por quê? Porque eu não estou tendo mais aquela vida de oração. É sempre bom a gente ter sinceridade diante de Deus. Não adianta a gente querer viver de fingimento. Se tem uma coisa que chama a atenção de Deus, é a sinceridade. É eu e você lembrarmos de quem éramos antes e de quem somos hoje. E por que Deus ele coloca essa palavra no nosso coração nessa tarde? Porque a oração ela abre caminho para a resposta de Deus. Quer resposta? Ore. Quer libertação? Ore. Quer salvação? Ore. Quer solução de causas impossíveis? Ore. Aleluia. A oração ela também serve como um conforto em momentos difíceis na nossa vida. A igreja lembra daquele momento em que Jesus estava no Getsêmani e ele disse: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Você vai ver que Jesus estava aflito, angustiado. Ele sabia, igreja, que o propósito dele era morrer por nós na cruz. Mas mesmo assim, diante da situação que ele estava passando, a angústia, a aflição havia tomado conta dele de uma forma tão tremenda, que ele disse: olha Deus, olha meu Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas seja feita a tua vontade. Veja que a oração ela serve como um desabafo. Contudo, nós temos que ter em mente que o que prevalece não é a nossa vontade, é a vontade de Deus. Jesus estava desabafando com Deus, estava dizendo: Deus, se for possível, passa de mim esse cálice. Eu sei que eu vim a essa terra com este propósito, mas se for possível, se tiver outra alternativa, se tiver condições de o Senhor fazer isso por mim, faça. Contudo, não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. E da mesma forma temos que ser nós. Quando Jesus estava na cruz, ele disse: Pai, por que me desamparaste? Aquilo ali era um desabafo, ele estava desabafando o que ele estava sentindo. Então veja que a oração, igreja, ela também é um desabafo, é uma conversa e ao mesmo tempo um desabafo. Por que eu estou falando isso nessa tarde? É porque muitas vezes nós estamos numa situação tão difícil, tão complicada na nossa vida,
aí preferimos desabafar com outra pessoa. O que essa pessoa vai poder fazer por você? Nada. Mas se você conversar com Deus, eu duvido você ficar sem consolo e sem resposta da parte de Deus. Se você desabafar com Deus, eu duvido você ficar desamparado, sozinha. Eu duvido. E nessa tarde o Espírito Santo ele nos convida a termos uma vida constante de oração. E ele está dizendo para algumas pessoas que estão aqui, eu já falei e volto a repetir. Ainda que você não tenha coragem de orar, o Espírito Santo de Deus vai te inquietar. Diante do grande propósito que Ele tem na tua vida, Ele está te dizendo hoje, a partir de hoje, eu começarei a te inquietar para orar. Irmão Daniel, eu não tenho palavras para conversar com Deus. Ele está te dizendo nessa tarde, eu vou colocar palavras na tua boca para que você aprenda a ter uma vida de oração. Aleluia! Quando você estiver orando, vai passar um filme na tua mente. E aquela voz te dizendo, ora por fulano. Ora por quem está do outro lado. Pessoas que você nem se lembra mais, Ele vai te fazer lembrar e interceder por esta vida. E Ele está te dizendo nessa tarde, através da tua vida de intercessão, eu vou te abençoar. Aos olhos humanos, eu estou falando isso aos olhos carnais. Tudo aquilo que aconteceu com Jesus, ele foi um fracasso de Jesus, mas olhando pelo lado espiritual, foi a glorificação de Jesus. Muitas pessoas olham para a história de Cristo como se Ele estivesse pendurado naquela cruz, morto, ensanguentado, chicoteado. Mas sabemos que a situação atual não é essa. Ele se encontra, aleluia, no seu trono e glorificado. Jesus, ele foi glorificado diante de tudo aquilo que ele passou. Ele se humilhou, ele apanhou, ele foi, aleluia, blasfemado, ele foi caluniado. Muitas vezes, em algum momento, o próprio discípulo Pedro, ele disse, olha Jesus, no momento em que Jesus estava dizendo que era necessário que ele fosse morrer e ressuscitasse ao terceiro dia. Aí Pedro, dando voz a Satanás, ele disse para Jesus, ele começou a repreender Jesus, não é necessário fazer isso não. Aí Jesus olhou para Pedro e disse, arreda de mim, Satanás, porque você entende das coisas dos homens, mas eu entendo das coisas de Deus. Aos olhos humanos, era fracasso, mas aos olhos espirituais era o quê? Era trono de glória. Talvez o momento em que você está passando, do ponto de vista das pessoas que estão ao teu redor, seja
o teu fracasso. Mas Jesus, ele te diz nessa tarde, é através dessa situação que as pessoas vão ver a minha glória sobre a tua vida. É através dessa situação que as pessoas vão ver os milagres acontecerem através da tua vida. Enquanto isso você vai orando. Enquanto isso você vai perseverando. Não adianta a gente abrir a boca para dizer, eu tenho fé, e não perseverar. Se não perseverar até o fim, você fica à beira do caminho. O povo que saiu do Egito, no tempo de Moisés, aquele povo, mesmo duvidoso, mas eles saíram do Egito, dando ouvidos à voz de Deus através de Moisés. Mas no decorrer da trajetória, a grande maioria começou a murmurar. Começaram a fazer até motim contra Moisés, dizendo, não era melhor que a gente morresse no Egito? No Egito eu tinha alimento, no Egito eu tinha água. Mas eles esqueceram que no Egito eles eram castigados, eles eram oprimidos. Tanto é que antes de Deus, aleluia, chamar Moisés, ele disse, eu ouvi o clamor do meu povo. Mas mesmo assim, grande parte desistiu, murmurou. E o que aconteceu? Morreu no deserto. Olhou para trás, ficou no caminho. E Jesus, ele nos convida nessa tarde a olharmos para o alvo, que é Ele. O nosso alvo é Cristo. O nosso alvo não é placa de igreja, o nosso alvo não é presidente, e o nosso alvo não é prefeito, não é vereador, não é promessa de homem. O nosso alvo é Cristo, é Ele quem faz, é Ele quem cumpre promessa na nossa vida, é Ele que faz as coisas que não existem passarem a existir, é Ele que pega as coisas impossíveis e faz tornar possível, é Ele quem salva, é Ele quem batiza no Espírito Santo, é Ele quem renova as nossas forças, é Ele quem te dá força nessa tarde, é Ele quem te diz para prosseguir mais adiante, é Ele quem fala com você nessa tarde e te diz, vai em frente, vai adiante, confia em mim, confia nas minhas promessas. É Ele que está presente aqui nessa tarde, é Ele que nós estamos sentindo a presença aqui neste lugar, é a presença dEle que está aqui neste lugar, é Ele quem falou anteriormente, é necessário que eu padeça, é necessário que eu sofra, é necessário que eu morra, é necessário que eu ressuscite ao terceiro dia, e é necessário que eu seja ressuscitado e glorificado para a glória do meu Pai. Porque por Ele e para Ele são todas as coisas. Jesus está tirando nesse momento essa frieza espiritual que está sobre a tua vida. E Ele está colocando nessa tarde o anseio para uma vida de oração, para uma vida de intercessão. E Ele te diz nessa tarde, eu vou colocar palavras na tua boca. Você que diz que não sabe orar, que não tem palavras para orar, Jesus de Nazaré está presente aqui nessa tarde e está te dizendo, eu vou colocar palavras na tua boca. Fica de pé em nome de Jesus.
Posso orar, pastor? Nesse momento de oração, igreja, eu vou fazer uma intercessão por vocês. E eu peço que a igreja interceda também por mim, a respeito dessa palavra. Existe uma grande necessidade de oração em nossas vidas. A irmã Nete já falou, e Deus me inquieta para falar novamente. Existe uma grande necessidade de oração. Sem oração as coisas não acontecem, as coisas ficam travadas. Isso falando no âmbito daqui, do ministério, a nossa vida espiritual, a nossa vida familiar, em todas as áreas. Se não tiver uma vida incessante de oração, as coisas não têm andamento, fica travado. Mas nessa tarde, Jesus está fazendo algo novo através das nossas vidas. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Bendito Deus, te apresento, Senhor, a cada vida que está aqui, Senhor. Te apresento a minha vida. Deus, faz algo novo em nossas vidas nessa tarde, Jesus. O Senhor já tem falado, Jesus, e nós te pedimos graça, te pedimos ânimo para termos uma vida constante de oração, Senhor. Eu te peço nessa tarde, a partir de hoje, a partir de agora, que o Senhor, o teu Espírito Santo, coloque em nosso coração aquele anseio, aleluia, que outrora nós tínhamos, Senhor, de estar orando, de estar conversando contigo, Jesus. Ó Deus, nos ajuda a melhorar, nos ajuda a orar mais, nos ajuda a nos interessarmos, Senhor, pelas coisas concernentes ao Teu reino, a Tua obra, Senhor. Nos ajuda a termos a Tua graça, Senhor, para fazermos a Tua obra da melhor maneira possível. Ó Jesus, renova as nossas forças aqui neste lugar. A Tua presença ela está de uma forma tão grande, Jesus. Aleluia. A presença de Jesus eu posso sentir ela de uma forma tão tremenda aqui nessa tarde. Da cama. Pode abrir a tua boca, pode abrir a tua boca, pode abrir a tua boca. Rakamassore rebenai. Erikamassore rebeshedebekabanaia da sé. Dê lugar para Jesus aqui nessa tarde. Deixa Ele te usar. Rakamassore rebenai. Sinta a glória de Deus aqui neste lugar. Sinta a manifestação do Espírito Santo aqui neste lugar. Você que nos assiste, Jesus está te visitando, está renovando as tuas forças, está te dizendo: eu quero ter uma vida de oração contigo, eu quero ter uma vida de consagração na tua vida, porque eu tenho grandes coisas para fazer. Eu sou Rebeca Banaia da Sé. Erika Manaia da Soreke Benaia da Sé. Eriki Hadasore Neke Hadasore Neke Benaia da Sé. A tua intimidade comigo a partir de hoje não será mais a mesma. Erika Maserenaia da Soreke Benaia da Sé.
Eu vou te mostrar as coisas que estão em oculto. Nirei rodondo coma soreri coma nayada da sori redaya da se. Eri no no makama nayada sori bika sori reya. Eri nayada so. Eri kama yada sa. Deus nessa tarde está te dando intimidade com Ele. Eu vou te visitar pela madrugada. Era só da camanaia da som. E quando eu te despertar, não tenha medo, não tem mais, porque sou eu. Ericação, erinara da camanaia da sorique da soenaia da sé. E a partir do momento em que você dobrar o seu joelho, você vai sentir a minha glória, vai sentir a minha presença de uma maneira que nunca sentiu antes. Eriaçou, eriha da camanaia sé. Oh Deus, nos leva para nossos lares, Senhor. Te apresentamos os nossos familiares. Te apresentamos, Senhor, o teu santo ministério, Senhor. Te apresentamos a vida do pastor Fagner, da irmã Rossana, seus familiares. Aleluia. Usa a sua filha, Senhor, como instrumento em tuas mãos. Aleluia. Desperta, Senhor, as crianças. Desperta os jovens. Liberta para a glória do teu santo nome, Jesus. Deus, quantos jovens morrendo, Senhor. Quantos jovens perecendo, Jesus. Oh, recamaia da sore rebenai. Estamos vivendo numa época, Jesus, em que os jovens não te conhecem. Faz algo novo aqui em Pernambuco, Jesus. Faz algo novo aqui no Ministério Verdade e Vida, Senhor. Faz algo novo na vida dessa pessoa que nos assiste. Faz algo novo na vida do pastor Fagner, da irmã Rossana, na minha vida, na vida da igreja que está aqui nessa tarde. Eu te peço em nome de Jesus. Jesus vai te surpreender. Aleluia. Jesus está dizendo para alguém que está aqui nessa tarde, Ele está te dizendo: eu vou fazer as coisas prosperarem na tua vida de tal maneira que você ficará surpreendida. Receba essa palavra, meu pastor, também. Receba essa palavra, meu irmão. Em nome de Jesus.
Igreja, também eu quero... Eu sei que eu passei do horário, mas apenas um minuto para fazer um agradecimento. Eu pensei que iria passar batido, mas a gente tem que agradecer, fazer aquilo que Deus... A gente tem que falar aquilo que Deus fez na nossa vida. No sábado pela manhã eu recebi uma ligação da minha irmã, dizendo que a minha mãe estava na UPA de São Lourenço e estava na sala vermelha. E eu posso confessar para a igreja que Deus livrou ela da morte. Porque a sua pressão estava tão alta que estava... A enfermeira olhou lá e estava em 27. E sabemos que o normal é 12/8, se não me falha a memória. Estava em 27. E ela não estava sentindo nada, mas Deus criou uma situação para ela ir ao hospital. O meu tio passou mal, ela foi socorrer o meu tio. E o tempo foi se passando, né? E ela foi sentindo uma dorzinha na cabeça. E ela tem uma enfermeira lá que é conhecida dela. Ela falou com a enfermeira para medir a pressão dela. E quando mediu, estava 27. Ela não acreditou. A enfermeira fez a medição novamente, estava 27. Ela foi direto para a sala vermelha. E Deus livrou ela de infarto. E eu estou aqui agradecendo em nome de Jesus. O Deus que cuida de nós, Ele cuida da nossa parentela, igreja. Amém? Nosso pastor, peço perdão pelos minutos que passaram, em nome de Jesus.